Gente, eu tô muito gripado. Gente, gente, eu tava... Meu nariz tava muito entupido. Eu não tava nem conseguindo respirar. Se vocês virem, gente, meu nariz tava muito entupido. Vou fazer uma dancinha aqui pra vocês, tá? Pra ainda. E dança como ele dança. Cozinho seco. Gente, aí vamos dançar, tá? Como eu falei pra vocês. Aí, gente, peraí, tá? O estado dessa folha de maracujá ficou com um som muito forte. Gente, e o sol, eu amo vocês, tá? O sol aqui na minha cidade tá muito forte. Gente, eu gosto muito de vocês. Deixa o like aí no meu canal, por favor, gente. Olha essa folha, gente. Não quero nem ver. Agora deixa o like no meu canal. Vai, Mona, por favor. Porque senão eu vou na tua casa e vou arregaçar tudo.